Olá a todos e a todas. Então, nesse primeiro vídeo sobre essas pílulas de história da África, eu queria falar muito com vocês sobre o conceito de etnia. Né? Sempre com alguém, uma pessoa que não conhece a história da África, ela sempre me fala assim, como é que são aqueles conflitos entre os povos tribais? E aí quando alguém que tem algum repertório fala desses conflitos étnicos, dos grupos étnicos, né? Então eu queria falar rapidamente desse conceito, né? Esse termo tribo e etnia faz parte daquilo que o Valentim Mundimbe chama de biblioteca colonial, ou seja, um repertórios, conceitos que são usados nesses repertórios, como raça, como etnia, tribo e por aí vai. Né? Então, qual é a característica desse conceito colonial, desse conceito criado pelo colonizador? Ele cria um mapa cognitivo, né? Aquilo que a Maria Paula Menezes chama de espaços para as palavras, ou seja, ela cria um mapa cognitivo que orienta e redireciona o nosso olhar. Então, dessa forma, o que é que acontece? Quando a gente fala de etnia, a gente está muito pensando numa lógica de povos europeus modernidade, povos africanos atrasados. Né? Nações versus etnias, modernidade versus atraso, progresso versus tradição, né? O grande e o pequeno. Né? Então, se eu pensar com vocês, por exemplo, quando eu falo de portugueses e bacongo, né? Vai ver na cabeça de vocês Portugal uma grande nação, França uma grande nação, Bélgica uma grande nação, e o bacongo um grupo étnico, né, uma tribo perdida lá no meio da África, quando na verdade o território bacongo cabe acho que uns 3 ou 4 Portugais, umas 2 Franças, ou seja, eles estão hoje em 3, 4 países, os 2 Congos, o Togo, Angola. Então, de alguma maneira, diminui, ou seja, redireciona esse olhar de vocês, das pessoas sobre esses povos. Então, essa é a primeira questão que eu acho que é importante pensar, que esses conceitos de etnia, criam um mapa cognitivo que acaba direcionando o nosso olhar para esses povos, né, colocando eles no campo do atraso, da tradição, como se fosse algo menor. Uma segunda questão é que grande parte desses etnônimos, né, esses nomes de etnia que foram criados, né, eles são invenções coloniais. Né? E eu vou falar um pouco mais de Angola, que eu conheço, mas eles não dizem respeito ao nome pelos quais esses povos se chamavam. Né? Então, os ambundos, né? Os ambundos nunca se chamaram como ambundos, né? Porque ambundo é uma palavra em bakongo que quer dizer preto, né? Ou negro, né? Acho que mais negro do que preto. Né? E que, na verdade, os europeus, quando chegaram, perguntaram para os bakongo. Opa, caiu. Perguntaram para os Bakongo, né, como é que eles um povo para que eles pudessem colonizar, e aí encontraram esses povos que são os Quimbundo, né? Não Ambundo. Né? Do mesmo jeito em Ganguela, que quer dizer outros, ou resto também. Ou seja, nenhum povo vai se chamar eu sou o outro, eu sou o resto, e por aí vai. Né? Então, esses etnônimos têm que ser pensados, têm que ser imaginados em função dos seus significados históricos. Né? E, consequentemente, essas etnias, isso que a gente chama de etnias, elas são categorias históricas, ou seja, não quer dizer que elas não existam, elas têm que ser pensadas em função de suas historicidades. Né? Então, acho que essa é a primeira questão. Então, assim, não é exterminar o objeto, né? É mudar a perspectiva de olhar o objeto. Né? E aí vem também uma outra questão que é importante pensar: por que, que esses povos têm que ser alguma coisa? Né? Por que, que a gente nunca fala o grupo étnico português e vai falar o grupo étnico ambundo?
Ou seja, um quimbundo, não abundo, é um quimbundo, quer dizer, ou seja, um ovacunhama é um ovacunhama, e eles são vários, né? Você também colocar eles em torno no mesmo rótulo, né? É, é extremamente complicado e é incorreto, né? Então, isso é uma outra questão importante pensar, né, aí, né? Ou seja, por que que eles têm que ser alguma coisa, né? Ou seja, e de alguma maneira você destituir o ponto de vista étnico ligado a esse passado colonial é de alguma maneira conferir futuro para esses povos, ou seja, vinculá-los ao futuro, não ao passado, né? Aí vocês vão me perguntar assim, ah, professor, mas tem alguns grupos, eu estive na África, eu conheço pessoas que eles falam que são de um grupo tal, de uma tribo tal, ou seja, muitos africanos ainda hoje usam esse termo tribo, né, absorveram dessa biblioteca colonial, né? Por quê? Porque esses grupos e esses tribos, essas etnias que foram invenções coloniais, foram apropriadas pelos povos em tempos mais recentes, foram ressignificadas, foram incorporadas no seu repertório de identificação. Muitas das vezes, inclusive, os próprios estados nacionais, em algum momento em que eles viram a impossibilidade de criar uma ideia de nação no modelo europeu, né, eles também incentivaram a criação ou ressignificação ou até mesmo preservação desses rótulos do tempo colonial. Então é por isso que esses povos hoje, né, se identificam como tribos, grupos étnicos ou etnias. Então, só para resumir, o que eu estou querendo colocar é o seguinte: as etnias são invenções coloniais. Elas devem ser entendidas dentro de sua historicidade. Né? Apenas o olhar étnico não dá conta da diversidade desses povos. Né? Ou seja, eles são muito mais plurais, muito mais diversos entre eles, né? E é preciso pensar as fronteiras internas, as fronteiras externas, ou seja, estão nas fronteiras, como diz o texto clássico do Frederico Bach, que é possível entender quem são esses povos, né? A partir de como eles se autodefinem perante o outro, perante o vizinho, perante aqueles que estão ali em contato, né? Então é isso, né? Para quem tiver interesse em continuar esse debate, eu vou dar uma dica de livro, chama-se No Centro da Etnia, né? Um livro publicado pela editora Vozes, um livro já antigo, mas publicado recentemente no Brasil e que aprofunda um pouco aí no debate para vocês, tá bom? Quem tiver dúvida, questões, é só comentar aí e aí eu vou tentar responder para vocês, tá? Desculpa aí por cair o vídeo, voltou, mas a gente está aprendendo a fazer essa paradinha aqui. Tchau, tchau.